Olá, este é o Nas Pegadas do Mestre. Hoje vamos no quadro Interpretação e Interação, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 23. Reuniram-se junto dele os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos comuns, isto é, não lavadas. Pois os fariseus e todos os judeus não comem, se não lavem as mãos com o punho, agarrando a tradição dos anciãos. E, chegando na praça, não comem se não se mergulharem. E há muitas coisas que receberam para agarrar: imersão em água de copos, jarros e vasilhas de bronze. Os fariseus e os escribas o interrogaram: por que não andam os teus discípulos segundo as tradições dos anciãos, mas comem o pão com as mãos comuns? Dissem-lhes: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito: este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, vós agarrais a tradição dos homens. E dizia-lhes: bem anulais o mandamento de Deus, para que mantenhais de pé a vossa tradição. Pois Moisés disse: honrai teu pai e tua mãe, e quem injuriar teu pai e tua mãe, seja punido com a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao teu pai, corbã, isto é, oferenda, é que de mim te seja útil. Essa palavra corbã aqui, eu busquei aqui o significado, ela é uma palavra aramaica que significa aquilo que é levado para perto de Deus e é oferecido a Deus. Trata-se de uma fórmula rabínica pronunciada sobre um objeto para retirá-lo do uso profano, tornando-o santificado, no sentido exemplificado na nota. Ao pronunciar essa palavra sobre um determinado objeto, a pessoa automaticamente fazia um juramento de te entregar ao templo o referido objeto, mesmo que em prejuízo do sustento dos genitores, o que é condenado por Jesus nessa passagem. Isto é, oferenda o que de mim te seria útil. E assim, não deixais mais de fazer nada para o pai ou para a mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que transmitis, e fazei muitas coisas semelhantes a essas. Convocando novamente a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos, e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo comum. A palavra comum aqui também eles usam como se deixar impuro, né? Deixar de ser santificado. Nada que há fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo comum. Mas o que sai do homem é o que torna o homem comum. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, longe da turba, os discípulos interrogavam sobre essa parábola. Dizia-lhes: da mesma forma, vós também estáis sem entendimento? Não compreendeis de que o que de fora entra no homem não pode torná-lo comum, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e sai para a latrina. Purificando todas as comidas, dizia: o que sai do homem, isso torna-o comum. Pois do interior do coração do homem sai desígnios maus, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, insaciabilidade, perversidade, malícia, licenciosidade, olho mau, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas ruins saem de dentro e tornam o homem comum. Então, nessa passagem aqui, vemos como que Jesus mostra para a gente que os judeus naquela época estavam pegando os preceitos dos homens, que foram considerados como sagrados, né, como preceitos de lavar as mãos. Eles utilizavam isso como se fosse uma coisa sagrada para ser utilizada e só fazia isso, deixando de lado outras coisas que eram mais importantes, como os mandamentos, né? E aí essas práticas exteriores eram muito mais fáceis de ser praticadas e por isso eram mais utilizadas, e eles esqueciam realmente o principal, que eram os mandamentos que Deus deixou pra gente, né? E aí verificamos que as mesmas coisas acontecem hoje em dia, né? O cristianismo aconteceu da mesma forma, deixaram de lado os principais ensinamentos que Jesus deixou pra gente, que é amar o próximo, que é o perdão, perdoar 70 vezes 7, que é como que o reino de Deus vai estar aberto pra gente, se a gente buscar, né? Buscar e as achareis. Todos esses ensinamentos que Jesus passou pra gente foi deixado de lado. E na maioria das religiões que se originaram do cristianismo,
elas deixaram de lado muitos dos preceitos e começaram a buscar apenas as formas, apenas os cultos exteriores, apenas as coisas que são fáceis de serem praticadas, porque o difícil mesmo é cumprir esses ensinamentos que Jesus deixou pra gente, que é perdoar, que é amar o próximo, que é ter indulgência para com os erros do próximo. A gente normalmente vai lá e julga a pessoa, vai lá e para de olhar na cara da pessoa por alguma ofensa que ela fez pra gente, a gente não perdoa. Então esse é o principal que foi deixado pra gente, a gente esquece. Que a gente possa ver que a religião foi deixada pra gente como uma forma de religar a Deus, que seria deixar a gente mais próximo de Deus. Ou seja, como que a gente vai se aproximar de Deus? A partir da perfeição. A gente nos tornar-nos perfeitos. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus deixou pra gente. Então, como que a gente vai ser perfeito agindo de formas erradas? Então, isso não condiz. Então, qualquer religião que tenta colocar as práticas exteriores como principais e deixar de lado os principais ensinamentos que Jesus deixou pra gente, essa religião está em erro, está em engano. E aí temos que verificar que nas religiões sempre tem lá no fundo os ensinamentos reais, só que acaba sendo abafado pelas práticas exteriores. Então, que possamos buscar essas, em qualquer religião que você estiver seguindo, buscar realmente os ensinamentos reais, os ensinamentos que levam a pessoa a se tornar uma pessoa melhor e praticá-las. Então, possamos refletir sobre isso, essa é a minha interpretação. Deixe nos comentários o que você acha, qual é a sua interpretação. Fique com Deus e até a próxima.